E aí, meus amores, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Renata Fex, sou professora de matemática e neste nosso momento de estudo eu estou trazendo também um outro assunto bem legal, bem fácil de entender, bem fácil de revisar, claro, entender você já sabe esse conteúdo aqui, a gente está só no momento de revisão, que é a função do primeiro grau, tá? E para a função do primeiro grau, eu já quero te lembrar que nós vamos resgatar, né, que ela está presente no nosso cotidiano, tá? No nosso dia a dia. A gente tem muita situação onde ela se faz presente, muito embora a gente não, vamos dizer assim, identifique claramente uma lei de formação, mas nem por isso ela deixa de estar presente, tá? Por isso é que eu te digo que, em especial nas profissões, né, a gente tem justamente a presença bem forte da chamada função do primeiro grau. Eita, Renata, tu já está entrando no conteúdo, tu nem vai falar aquela frase que tu sempre diz? Vou falar sim. Caso você tenha perdido alguma aula, não te esquece, vai lá no YouTube, assiste as nossas aulas, tanto as específicas para o terceirão não tira férias, quanto as que são voltadas para todas as disciplinas do ensino médio, está tudo lá à tua disposição. Fica ligado também no nosso canal do Instagram. Lá você vai estar por dentro de todas as informações de todos os exames, claro, em especial o Enem, né? Que esse é o nosso objeto de trabalho agora, tá? E também vai lá no nosso site, pgdma.com.br. Nosso material também está lá disponível para você, tá? Dito isso, aí eu te trago novamente para esse universo da função do primeiro grau. Como eu te disse, são muitas as situações do nosso dia a dia, aonde a função do primeiro grau ela está presente. Aqui trouxe a exemplificação, né, no caso das profissões. A gente tem muitas situações aonde eu tenho, né, uma relação entre grandezas que é expressa através do gráfico, que é uma reta. E gráfico reta, eu já tenho uma função do primeiro grau, tá? Nesse caso aqui, eu te trago um exemplo, né, de um automóvel em movimento. Ora, existe uma relação entre distância e tempo. Lembra qual é? Em aulas anteriores nós até falamos, né, que no caso, se eu for construir o gráfico, eu vou gerar uma reta e a relação existente entre distância e tempo nada mais é do que a velocidade, tá? Temos outro exemplo. Esse outro exemplo, a gente vai acompanhar aqui a leitura que diz o seguinte, ó. Uma pessoa que precisava emagrecer foi ao médico e, sob orientação médica, fez um regime. Sabendo que o peso da pessoa era de 180 quilos e ela emagreceu 5 quilos por semana, podemos estabelecer uma equação para o peso em função do tempo. Que equação é essa? Olha só como ela se apresenta. F de x igual a 180 menos 5 vezes x. Menos por quê? Porque ela está reduzindo de peso. E esse x vai ser o quê? O tempo, tá? Justamente esse peso vai estar relacionado ao tempo, já que ela está perdendo 5 quilos por semana, tá? No caso, nós podemos construir o gráfico daquela função que eu acabei de te mencionar. Olha como esse gráfico se apresenta, ó. No eixo y, nós temos 180, 175, 155. E no eixo x, nós temos o 0, que está associado ao 180. Nós temos o 1, que está associado ao 175. Nós temos o 5, que está associado ao 155. Tá? E a gente pode até gerar uma perguntinha. Olha só. Sabendo que o peso ideal da pessoa era de 65 quilos, quantas semanas serão necessárias para que a pessoa adquira esse peso ideal? Bom, aqui o que a gente faz? A gente já tem a lei de formação, tem até o gráfico para nos dar suporte, tá? Então, para eu resolver, é suficiente eu igualar aquela lei de formação, aquela função, que é dada por 180 menos 5x, justamente ao peso, já que aquela fórmula, aquela lei, ela relaciona justamente essas informações, tá? Então, eu vou igualar. Olha como ficou. 180 menos 5x igual a 65. Você já sabe, né? Letras para um lado, números para o outro. Então, vou deixar quem está com a variável no primeiro membro, menos 5x igual a... O 180, que estava no primeiro membro, mudou para o segundo membro. Mudou de membro, mudou de sinal. Então, eu tenho 65 menos 180. Perceba que o resultado aqui, ó, de 65 menos 180 dá 115 negativo. Renata, por que ficou positivo? Porque
apesar de eu ter feito a minha continha, eu encontrei uma informação negativa e já multipliquei ambos os membros pelo menos 1. Lembra sempre que aquilo que tu fizer de um membro, automaticamente tu vai precisar fazer do outro membro. Então, se a variável estava negativa, eu tinha menos 5x igual a menos 115. Os dois membros negativos. Multipliquei eles dois pelo menos 1. Ficou 5x igual a 115. Agora, só descobrindo o x. Como é que eu descubro ele? 115 dividido por 5. E isso tem como resposta o 23. Como é que eu organizo essa minha resposta? Esse regime, para chegar naquele peso, esse regime durou 23 semanas, tá? Então, vejam. Olha essa situação aí como ela se apresentou, o que a gente fez para resolver, apenas igualou, tinha até o suporte do gráfico, né, caso nós quiséssemos identificar mais pontos naquela reta, tá? Nós também conseguiríamos encontrar essa mesma resposta aqui, e isso nada mais é do que a chamada função do primeiro grau. Como eu disse para você, um assunto bem gostosinho da gente estudar, bem fácil de entender, bem prático de resolver, tá? E agora eu te trago a definição. Qual é a definição? Chama-se função polinomial do primeiro grau ou função afim, é o outro nomezinho que ela recebe, tá? Ou simplesmente função do primeiro grau, a toda a função f de reais nos reais que se apresenta nesse formato aqui, ó. Y igual a f de x, que é igual a vezes x mais b. Perceba que até pela representação aqui, parece muito com a equação do primeiro grau. Na verdade, a equação do primeiro grau ela é um valor fixo. A função, eu trabalho com intervalos, né, com conjuntos numéricos. Perceba que eu tenho aqui uma função f dos reais nos reais, tá? Então, eu tenho dois conjuntos numéricos trabalhando aí, para eu gerar o par ordenado que eu represento no plano cartesiano. Tá? Então, aqui eu estou trabalhando com um conjunto de valores que obedece uma lei de formação. E essa lei de formação, o formato dela é esse aqui. E lembra, todas as vezes que eu tiver uma função, tradicionalmente, eu vou usar o f de x, para você entender que é uma função do primeiro grau, já f de x. Na verdade, aqui, essa representação aqui, a variável tradicional que nós temos é o x, tá? Mas a depender, até do exercício que se apresente aí, você vai conseguir identificar qual é a letra que representa a variável, tá? Aqui, tradicionalmente, a gente chama y igual a f de x, por quê? Porque a gente faz associação com os pontos lá no plano cartesiano. E lá no plano cartesiano, tu tem o par ordenado x, y. X, tá? E o y, que são as variáveis do par ordenado que compõem lá as informações, o gráfico dessa função do primeiro grau, que nada mais é do que uma reta, já foi falado lá no comecinho da nossa aula, tá? Então, A e B são o quê? Números reais e o A precisa ser diferente de zero, né, para que a variável x exista. Nessa função, o A ele tem um nomezinho também, além de ser variável, ele é chamado de coeficiente angular. O B também tem um nomezinho, ele também é coeficiente, só que linear. Ele também pode ser chamado de constante ou termo independente, tá? Vamos agora para exemplos, para a gente identificar, né, os elementos da função do primeiro grau. Que elementos são esses? Esses coeficientes, A e B que eu mencionei ainda há pouco, tá? Então, olha o primeiro exemplo. f de x igual a 5x menos 3. Nesse caso, eu tenho A igual a 5 e B igual a menos 3. Tenho também o f de x igual a menos 2x menos 7, onde o meu A é menos 2 e o B o menos 7. Tenho também f de x igual a 7 vezes x. Perceba que o A é 7 e o B é 0. Como o B é 0, ele nem precisa ser registrado aqui. Não significa que ele não exista, tá? Ele está, é tanto que foi identificado, certinho? Bom, quando a gente trabalha com função afim, função do primeiro grau, eu posso calcular o zero ou a raiz. E o que seria esse zero ou raiz? É justamente o ponto que a reta corta o eixo x, tá? Nesse ponto, eu tenho y igual a zero. Por acaso, se eu fizer o y igual a zero aqui, Renata, cadê esse y? Lembra que o y é a mesma coisa do f de x, então, aonde aparece o f de x, você já tem que entender que também é o y, tá? Então, se você
fizer isso igual a zero, que está posto aqui, o que é que você vai ter? Como o b é um número, ele vai mudar de membro, vai negativo, né? Então, tu vai ter a vezes x igual a menos b. Logo, o x vai ser o menos b sobre a. Gente, sempre vai ser desse jeito a raiz. A raiz, ela sempre vai ser escrita por menos b sobre a. Então, na hora que tu identificar a e b na função, tu já descobre quem é a raiz. E aí, resta apenas escrever o conjunto de solução, né, que é justamente essa raiz. Certinho? O gráfico, lembra que eu te disse? É o ponto onde a reta corta o eixo y. Então, para essa representação aqui, eu vou ter essa reta cortando o eixo y, desculpa, o eixo x, tá? No ponto menos b sobre a. O eixo y, ele também tem uma outra informação aqui, que a gente vai ver mais lá para frente, tá? Bom, vamos falar agora de variação do sinal. Gente, se eu tenho a raiz, que você já sabe como é identificada, que é o menos b sobre a, então nós podemos, a partir da raiz, fazer o estudo da variação do sinal. Olha como acontece. Ó. Se o A for positivo, eu tenho a raiz aqui posta, a direita da raiz vai ser positiva. A esquerda da raiz vai ser negativa. Perceba que aqui, ó, eu tenho o sinalzinho de mais à direita do menos b sobre a e o sinalzinho de menos à esquerda do menos b sobre a. Vamos fazer a leitura disso. A função é positiva para valores de x maiores do que o da raiz, tá? X maior do que menos b sobre a. A função é negativa, menor que zero, para valor de x menores que a raiz, ou seja, menores que menos b sobre a. E a função se anula, que é o zero, a raiz, quando o x é igual ao b sobre a. Gente, nessa representação aqui desse gráfico, eu tenho o a maior do que zero, tá? Tem também uma outra representação, que é o caso do A ser negativo, menor do que zero. Olha como se inverte a coisa. Eu tenho a mesma raiz demarcada aqui, ó, só que agora a direita dela vai ser negativo e a esquerda dela vai ser positivo. É interessante porque, assim, pela própria representação, tu percebe que tu tens um lado do gráfico acima da raiz, tudo que está acima é positivo, e o outro lado, ó, negativo, está abaixo do eixo x, no caso, do eixo onde eu marco a raiz. Então, negativo. Não é para ser complicado não, tá? Fazendo a leitura desse gráfico, olha só. A função é positiva, maior do que zero, para valores de x menores que o da raiz, tá? Positiva, do lado esquerdo, tá? A função vai ser negativa, menor do que zero, para valores de x maiores que a raiz. E, de fato, ó, tudo que for maior do que menos b sobre a, negativo. É tanto que tá essa representação aqui, ó, abaixo. E a função se anula para o valor de x igual ao da raiz, que é o menos b sobre a. Certinho? Então, aqui você já está vendo, né, o estudo, a variação do sinal para a função do primeiro grau. Vamos para o exemplo. Acompanha comigo a leitura. Diz o seguinte: uma microempresa especializou-se em produzir um tipo de chaveiro personalizado para brindes. O custo de produção de cada unidade é de 42 centavos e são comercializados em pacotes com 400 chaveiros, que são vendidos por R$ 280. Além disso, essa empresa tem um custo mensal fixo de R$ 12.800, que não depende do número de chaveiros produzidos. Qual é o número mínimo de pacotes de chaveiros que devem ser vendidos mensalmente para que essa microempresa não tenha prejuízo no mês? E aí nós temos as quantidades, na letra A, 26, na B, 46, na C, 109, na D, 114 e, por fim, na letra E, 115. Bom, aqui, né, ele deu uma situação de produção de chaveiro e tem, né, os custos da empresa. Vamos montar aqui, né, lembrando que o custo de cada pacote de 400 chaveiros, ele é dado por 400 vezes os 42 centavos, tá? Que dá R$ 168. Temos também que considerar o chamado lucro mensal, né, que é obtido na venda de X pacotes de 400 chaveiros. Então, eu tenho o lucro dado por 280 vezes X, menos 168 vezes X, menos
12.800. Preciso que você entenda isso. Tá? Esse 280 apareceu lá no enunciado, né, que são os gastos, né, lembra disso? O 168 também, porque ele está associado à quantidade, né, de pacotes de chaveiros que é vendido. Lembra que cada pacote tem 400 e a gente acabou de ver quanto é o custo para produzir. E eu também tenho o custo fixo, né, da empresa lá, que é o 12.800. Então, precisei montar, né, organizar todas essas informações juntinhas, justamente para que eu pudesse identificar o chamado lucro mensal. Vamos organizar isso aí, tá? Olha só, eu posso, né, agrupar aqui esses dois termos porque eles têm a mesma variável. No caso, 280x menos 168x deu 112 vezes x. E só repetir o menos 12.800. Pronto. A fórmula do lucro mensal é 112x menos 12.800, tá? E aí, agora, eu preciso lembrar que, para que eu calcule o menor valor inteiro, eu tenho, obviamente, que ter esse lucro como um número maior ou igual a zero, tá? Então, o que é que eu vou fazer? Vou pegar aquela expressão lá e vou fazer toda ela maior ou igual a zero. Bem aqui, eu já chamo a tua atenção para um outro detalhe. Tu aprendeu que função do primeiro grau, ele está associado, até pela estratégia de resolução, à equação do primeiro grau, tá? Equação e igualdade. Por que que aqui apareceu uma desigualdade? Porque também eu tenho as chamadas inequações do primeiro grau. A diferença da equação para a inequação é porque na equação tu tens uma igualdade, na inequação tu tens uma desigualdade. E o processo de resolução permanece o mesmo, tá? O mesmo, tá? Então, aqui, ó, eu continuo pegando esse número que está no primeiro membro e mando lá para o segundo. Mudou de membro, mudou de sinal. Era negativo, ficou positivo, tá? Então, eu tenho 112x maior ou igual a 12.800. E agora, para eu descobrir o x, basta eu dividir 12.800 por 112. E esse resultado dá, né, o número de 114,28. Perceba, né, que esse valor está próximo de 115, que é o nosso gabarito, tá bom? E esse nosso gabarito está lá na letra E. Certinho, gente? Então, o que eu quero te mostrar aqui também? Eu tenho outro exemplo para trazer para você, tá? Mas lembra sempre que o procedimento de resolução, ele sempre vai passar, tá, pela equação do primeiro grau, tá bom? Vamos para o segundo exemplo. Diz o seguinte: por muitos anos, o Brasil tem figurado no cenário mundial entre os maiores produtores e exportadores de soja. Entre os anos de 2010 e 2014, houve uma forte tendência de aumento da produtividade, porém, um aspecto dificultou esse avanço: o alto custo do imposto ao produtor associado ao baixo preço de venda do produto. Em média, um produtor agrícola gastava R$ 1.200 por hectare plantado e vendia R$ 50 cada saca de 60 quilos. Ciente desses valores, um produtor pode, em certo ano, determinar uma relação do lucro L que obteve em função das sacas de 60 quilos vendidas. Suponha que ele plantou 10 hectares de soja em sua propriedade, na qual colheu X sacas de 60 quilos e todas as sacas foram vendidas. Pronto, isso aqui é uma informação lá do site da Embrapa, tá? E agora nós precisamos apenas dizer qual é a expressão que determinou o lucro em função de X obtido por esse produtor. E aqui eu tenho as opções. Ora, gente, aqui para responder é bem rapidinho. É só a gente lembrar que a despesa total para plantar 10 hectares, basta eu multiplicar o 10 vezes o 1.200, que dá 12.000. Logo, se a receita foi de 50 vezes X, então eu tenho L de X igual a 50 vezes X menos os 12.000. E isso está onde? Lá na letra B, que é o nosso gabarito. Gente, que questão mais legal de responder? Quando a gente tem questões de montagem, né, de expressão, no caso, essa expressão representada por uma função do primeiro grau, o raciocínio aqui é muito simples, tá? Então, basta você organizar as informações de termo independente, que foi o caso aqui, e
Quem está multiplicando a variável, juntou, pronto, a equação do função, no caso, né, do primeiro grau. Eu espero que vocês tenham compreendido, tá? Um beijão para vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau!